moradores e apoiadores da ocupação dos imigrantes estão se organizando para um ato contra a reintegração de posse do prédio, localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo. A ocupação está de pé desde junho, quando 80 famílias de imigrantes e refugiados chegaram no espaço, que estava abandonado há 10 anos. Segundo dados da Prefeitura, o proprietário do imóvel possui dívida ativa de mais de R$160 mil de IPTU. A reportagem é de Júlia Pereira. Deve acontecer na próxima quinta-feira um ato contra a reintegração de posse do prédio onde está localizada a ocupação dos imigrantes Jean-Jacques Dessalines, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Moradores e apoiadores da ocupação deverão se reunir com dois objetivos principais: contra a reintegração do imóvel e pela construção de moradias dignas às famílias, explica o coordenador da ocupação, Guilherme Brasil. Essa manifestação tem dois objetivos principais. O primeiro é barrar a reintegração de posse e o segundo é reivindicar dos órgãos públicos, do governo do estado e da Prefeitura de São Paulo a garantia e a conquista de 40 casas, 80 casas para conseguir comportar as famílias que estão morando hoje, né? As famílias que estão sem teto, as famílias que fazem parte do movimento. O que é importante que a gente permaneça naquele prédio, a gente acha que aquele prédio em si não tem as melhores condições para as famílias ficarem. A menos que a gente tenha certeza que a gente vai ficar por anos lá e aí a gente transforma e revitaliza o prédio que dê condição para as famílias ficarem, o que a gente está tentando, né, em reuniões com a Prefeitura e com o governo do estado é garantir com que esses órgãos públicos atendam essas famílias com moradias dignas, que a gente sabe que tanto o governo do estado quanto a prefeitura constroem assim, cotidianamente. São várias remoções que a prefeitura faz por vários motivos e por esses motivos é necessário que a prefeitura construa novas casas. Então, existem essas casas, o que não existe é a prioridade política efetiva de moradia e é isso que a gente vai cobrar nessa manifestação. Junto da manifestação, a gente vai entregar um ofício para as entidades públicas. Então, temos encaminhado algumas táticas sobre essa reivindicação. A ocupação nasceu no dia 16 de junho, quando 80 famílias ocuparam o prédio. São migrantes, imigrantes e refugiados que, com o apoio do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, realizaram a limpeza e revitalização do espaço. Mesmo deixando o imóvel abandonado por cerca de 10 anos com uma dívida ativa de mais de R$160 mil de IPTU, o proprietário entrou na justiça pela reintegração de posse do imóvel. O juiz responsável pelo processo ainda não deu uma decisão, mas as famílias temem a retomada do prédio, principalmente no contexto de crise sanitária. Então, a gente entrou num prédio com muita dificuldade de habitação. Hoje a gente tem uma condição bem melhor do que do início. A gente já conseguiu fazer uma grande quantidade mesmo de revitalização do prédio, o que dá a condição, né, das famílias morarem hoje, mas ainda tem bastante coisa por vir e a gente fica sempre nesse jogo, nessa balança entre o investimento e o dinheiro e o tempo que a gente vai gastar nesse prédio, com o receio da reintegração de posse, que acaba que a gente perde todo esse investimento que a gente fez. Então, assim, para as famílias e para nós do movimento é bastante controverso essa situação, porque ao mesmo tempo que a cada semana a gente passa lá dentro, a gente quer morar, viver num espaço melhor, fica muito receio de logo menos perder toda essa estrutura, porque você tem um dono que não cuidava do prédio, que não usava o prédio, mas que a ganância por lucro, a ganância pela propriedade acaba prejudicando outras pessoas. A manifestação contra a reintegração da ocupação dos imigrantes vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 21 de outubro. A concentração para o ato será a partir da 1h30 da tarde, em frente ao prédio, localizado na Praça Carlos Gomes, número 109, na Liberdade. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.